41, 42 da página 272, né, da apostila 8. Pessoal, muito tranquilo. Ele coloca aqui, ó, como construção de fórmulas estruturais, mas eu chamo essa aula aqui de introdução à isomeria. Isomeria é um termo químico que serve para classificar os compostos orgânicos. Muito simples. É lógico que depois tem a subclassificação que a gente vai aprender ao longo do bimestre. Olha só, a importância da base, de fazer uma base legal, começar com o pé direito hoje. Então, presta atenção aqui, que isso vai ajudar vocês ao longo dessas 4 aulas para frente aí que a gente vai ter para finalizar praticamente o ano, né? O bimestre. Aí tira uma nota boa, tira 10 em tudo aí no exercício, na prova, não se preocupa mais com nota. Então, vamos ver o que é isso, ó. Vamos ver esses 3 compostos aqui que a gente já estudou ele, né, ó. Então eu tenho aqui o butanal, então 4 carbonos com uma dupla ligação com oxigênio, né? Então tá aqui a fórmula estrutural, a fórmula em bola e bastão aqui, né? Ou bar, que ele chama também. Eu tenho um aldeído, que é o butanal. Eu tenho uma butanona, final ona, que é uma função orgânica cetona. E aqui eu tenho um álcool, que é o but2N1-ol, né? Então, ou seja, tem uma dupla ligação aqui e tem uma ligação hidroxila aqui, né? Oxigênio e hidrogênio. Então é um álcool. O que esses caras aqui têm em comum? Então a química gosta de classificar. Na realidade não é química. Os humanos, né? O ser humano, o homem gosta de classificar as coisas. A gente não gosta de ver as coisas desordenadas. A gente tem que ter uma linha de pensamento. Por isso que a gente organiza as coisas para estudar. Porque o nosso cérebro pede organização, pede classificação, pede uma sequência lógica. A gente busca as coisas lógicas. E o que os caras descobriram com esses 3 compostos aqui, né? 3 funções orgânicas diferentes, né? Aldeído, cetona e álcool. Eles descobriram que esses 3 caras, né? Só 3 exemplos, têm a mesma fórmula molecular, ou seja, os mesmos números de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. E o que muda isso? O que muda entre eles? Muda que eles têm arranjos geométricos, fórmulas estruturais diferentes, tá? Eles são diferentes. Aí a propriedade físico-química vai ser diferente. O que é propriedade físico-química? Ponto de ebulição, ponto de fusão, volatilidade, se ele é líquido, se ele é sólido, se ele é um gás. Isso tudo vai mudar para cada composto. Tudo bem? Então, vamos dizer assim, essa similaridade de fórmula molecular, a gente chama de isomeria. É isso que a gente vai estudar agora. Então, eu tenho vários compostos, eles se organizaram, mas esses compostos têm desculpa, bati no microfone, tem em particular a fórmula molecular igual. Então, olha só, lá na introdução da química orgânica, eu mostrei isso aqui para vocês, ó. Os compostos moleculares, praticamente a química do carbono, né? Ele vai sempre se ligar com nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Esse carbono e hidrogênio sempre vai existir, por isso que a gente chama que o hidrocarboneto é a mãe das fórmulas moleculares, é a mãe das funções orgânicas. Ele tem que ter ele primeiro, ó. O menor de todos aqui, ó, o CH4, tá? Existe CH3? Não existe CH3. Tá faltando uma ligação para o carbono, tá? Então, esse é o menorzinho de todos, né? O filhotinho, o CH4. Então, a hora que esses caras começam a se ligar, eles começam a fazer fórmulas moleculares. Essas fórmulas moleculares vão dar uma massa molecular, que a gente já aprendeu a calcular isso. Só que, veja bem, eu tenho poucos elementos, poucos átomos, né? Ou seja, elementos químicos. Eu tenho poucos, eu só tenho 4. Só que esses 4 vão formar mais de 19 milhões de compostos que a gente tem hoje catalogados, vamos dizer assim. E existe muito mais, né? Coisas que a gente nem conhece. Então, a sequência desses caras pode ser que tenha a mesma fórmula molecular, mas o arranjo espacial é diferente, tá? Olha só.
O arranjo espacial, ou seja, como que as moléculas estão organizadas, é diferente. É isso que trata a isomeria. Então, isomeria, iso, quer dizer, é do grego, né? Quer dizer igual ou similar. Já viram aquelas normas ISO 9000? O que é ISO 9000? ISO é um protocolo, né? Tem a 14.000, a 9.000. 14.000 utiliza muito para laboratório de análise. Então, o que quer dizer isso? O protocolo que o cara faz aqui no Brasil tem que ser igualzinho o protocolo que é desenvolvido lá na China, por exemplo. Então, vamos analisar uma vacina do Covid. Então, a análise que o cara faz lá na China tem que ser igualzinha à análise que se faz aqui no Brasil. Então, tem as normas ISO, tem que ser igual. Porque se o cara usar uma temperatura diferente lá na China, ele vai encontrar resultado diferente. Então tem que. O protocolo diz para usar 34 graus num procedimento químico, tem que usar 34 graus, 34 graus Celsius. Então, iso quer dizer igual, similar, vem do grego, é um prefixo grego. E meria quer dizer blocos ou partes. Então, o que ele quer dizer aqui? Isomerias, eles têm uma parte igual, sempre essa parte vai ser igual. E o que é essa parte que a gente vai traduzir? Fórmula molecular, tá? Então, isomeria trata da mesma fórmula molecular. Então, quando eu falar isomeria, eu tenho que estar trabalhando com um par, não pode ser sozinho, então um par. Então, será que esse é isômero desse? Será que A é isômero de B? Então, eu vou ver se eles têm a mesma fórmula molecular. Então, olha essa fórmula aqui, ó. C6H12O2. Existem vários compostos com essa fórmula, C6H12O2. Então, eu vou pôr 2 para vocês aqui, ó. E tem essa aqui, ó. Esse cara aqui, que é essa função aqui, ó. C dupla O, O. Isso aqui é um éster, tá? E na realidade esse éster chama butanoato de etila. Lembra? Butanoato que vem do ácido, eu troco o final ico por ato, e essa ramificação que está aqui, ó, 1, 2, é o etil, né? De etila, que vem do álcool, tá? Então, butanoato. E o outro? O outro é o ácido hexanoico. Olha só, pode contar que eles têm a mesma fórmula molecular, só que esse aqui é um ácido e esse é um éster. Olha as diferenças que esses caras têm em termos de pontos de ebulição, pontos de fusão. Agora, o mais interessante é que esse cara aqui é uma substância, um éter, é um aromático, né? É um composto que vai dar aroma, vai dar no abacaxi, por exemplo. Aquela essência do abacaxi geralmente é produzida sinteticamente por esse butanoato de etila. E esse cara aqui, ó, ácido cabróico, que chama. Tem cheiro de cabra esse cara aqui. Então, ele foi denominado assim por ter esse cheiro desse camaradinho aqui. Então, são dois compostos totalmente diferentes. Mas o que eles têm em comum? A mesma fórmula molecular. E o que eles são? Isômeros, tá? Isômeros. Lembra do mero? Mero é uma parte. Então, quando eu falo polímeros, ele quer dizer que essa parte, esse mero, é repetido várias vezes, tá? Monômeros, o mono é um, meros é a parte. Então, eu tenho uma parte daquele cara, eu tenho um monômero. Se eu tenho um polímero, eu tenho várias partes daquele cara. Beleza? A gente talvez vai estudar isso no terceiro ano aí. Então, olha só mais um exemplo aqui, ó. C2H6O. Eu tenho esse cara aqui, ó, parece um poodle, né? Olha só, parece um poodle. E esse cara aqui é o etanol. Etanol é o nome dele, ele é um álcool. Olha o ponto de ebulição, 78 graus Celsius. Agora, se eu pegar esse outro cara aqui, ó, parece um peso, né? Uma coisa de academia. Fórmula desse cara aqui, ó. Esse cara aqui, o que é? É o dimetil éter. Então, a função aqui, ó, o oxigênio no meio de dois carbonos é um éter. Função éter, olha o ponto de ebulição desse cara, menos 24 graus. Então, são compostos totalmente diferentes. Então, pessoal, o que pode, em termos de aplicação, o avaliador pede para vocês
fazer dois compostos com fórmula molecular idêntica, tá? Então vocês vão ter que lembrar das funções orgânicas. Então já tem o álcool, já tem um oxigênio aqui, eu posso fazer o álcool, posso fazer o éter, posso fazer a acetona, não posso fazer um éster, porque o éster são 2 oxigênios, tá? Vamos ver aqui, ó. Então, essas substâncias que possuem a mesma quantidade de átomos, mas elas se organizam de forma diferente. Então, a geometria, a fórmula estrutural desses caras são diferentes, tá? Isso é o início da isomeria. Vamos ver se tem mais um aqui, ó. C5H12O. Olha só, C5H12O. Esse cara, o que que é? Esse cara é um álcool, ó. 3 pentanol. Por que 3? 1, 2, 3. Posição do álcool com 5 carbonos, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Ele é um álcool, ponto de ebulição dele, 116 graus Celsius. Agora, olha esse outro par dele aqui. Quem que é esse cara aqui? Esse cara também é um álcool, função álcool. Mas ele está na posição 2. Está na posição... Aqui está na posição 2, né? Aqui está errado, aqui, ó. Não é 1 aqui, tá? Posição 2. Essa posição 2 aqui, ó, o 2-pentanol, ele tem o ponto de ebulição dele de 138. Então, olha só, uma simples mudança de posição do álcool para cá, ele vindo aqui, ó, no carbono 2, ele já vai dar características físico-químicas como ponto de ebulição diferente, tá? Então, ele vai ter diferente. Aí a gente classifica esse cara aqui, eles são isômeros de... No caso aqui, ó, o OH deu uma mudada de carbono, ele saiu do 3 e foi para o 2, eu chamo de posição, tá? Olha só o que está na apostila de vocês, esse cara aqui, ó. Na apostila de vocês eu tenho 1,1 dicloroetano. Então é o etano com 2 cloros, tá? Que função que é essa? Função aletos orgânicos. E aí eu tenho o par dele, lembra? A isomeria sempre eu vou comparar o A com o B, o C com o D, o 1 com o 2. Nunca, esse cara é isômero. Tá bom, cara pálida, mas ele é isômero de quem? Eu tenho que ter o par dele, eu tenho que ter o complemento, tá? Então, esse cara é isômero desse, perfeito. Só que olha só, ele tem na posição 1, 2 de cloroetano, ó. Então, ele está no 1, 2 de cloroetano. Aqui ele está só no 1, 1 de cloroetano. E aí, pessoal, a fórmula molecular desse cara é igual para os dois, C2H4Cl2. Veja só, esse primeiro, aleto orgânico, 57,2 graus Celsius, é o ponto de ebulição. O que é o ponto de ebulição? É a passagem do estado líquido para o gás, o que a gente viu na aula passada. Quem que está interagindo nesses... Aqui eu tenho uma porrada de 1,1 de cloroetano dentro de um frasco, por exemplo, tá? Ou dentro de um tanque, ou dentro de um cilindro, em qualquer lugar. Eu tenho um monte desse cara. O que está fazendo com que eles fiquem no estado líquido, no caso, esse cara aqui, no estado líquido, né? Porque o ponto de ebulição dele, ou seja, para ele passar do estado líquido para gás, eu preciso atingir 57,2 graus. Essa interação aqui, ó, é em função dessa constituição química. Agora, olha só, quando eu pego esse aleto orgânico, que é 1, 2 de cloroetano, olha o ponto de ebulição do cara. A simples transferência do cloro daqui para cá. Esse cara aqui, ó, é mais estável. Ele forma ligações mais fortes, não é? Não é? Por causa do ponto de ebulição, ó. Esse primeiro aqui, ó, 1,1 de cloro, eu forneci 57, ele já quebrou. Ele já rompeu as interações intermoleculares. Eles passam para o estado de gás. Esse de baixo aqui, ó, 1, 2 de cloroetano, se atingir 60 graus, por exemplo, ele fica de boa. Porque a força que ele tem aqui, ó, a força que ele tem nessas moléculas é maior do que a do seu par aqui, ó, do seu isômero, por causa da estabilidade. Até não faz sentido, pessoal, esse cara aqui ser menos estável. É como se tivesse um peso tudo para esse lado aqui, ó.
essas duas bolas estariam pesando mais. Aqui está mais equilibrado, ó. Tudo bem? Então, essas são as implicações de eu também analisar dois isômeros, tá? Para saber qual é o ponto de ebulição, se ele é mais estável ou instável. Então, olha só, uma simples fórmula molecular de C5H12O, eu tenho várias substâncias, ó. Eu tenho pentanol, ou um pentanol, um metoxibutano, então olha só, aqui é um éter. Eu tenho penta-3-ol, ou seja, no 3, na posição 3 eu tenho um álcool. Eu tenho na posição 2, olha só, posição. Eu tenho uma cadeia ramificada aqui, ó, 2-metilbutano, 1-ol. Isso aqui vocês já aprenderam a construir. Se eu passar só o nome, ó, 2-metilbutano, 2-ol, vocês sabem escrever essa cadeia. Vamos colocar 4 carbonos na sequência. No carbono 2 eu coloco um OH e no mesmo carbono, no 2, eu coloco um metil. Aqui, etoxipropano. Então eu tenho um éter aqui. Então, olha, com a simples fórmula eu consigo produzir todos esses caras. Só mudando a posição, só mudando a função, tá? E é isso que a gente vai classificar. Então, eu posso dizer o seguinte: eu posso ter um isômero que vai somente mudar a posição do grupo OH. Se ele vai mudar a posição do grupo OH, eu chamo isomeria de posição. É isso que a gente vai ver, ó, nas próximas 3 ou 4 aulas aí. Se eu tenho a função, ele é uma função álcool, ele passa a ser uma função éter. O que, que vai acontecer aqui? Eu vou ter uma isomeria de função. Eu mudei a função, mas eu continuo com a mesma fórmula molecular. Tudo bem? Então, olha só, pessoal, só para vocês terem uma ideia, tá aí na apostila de vocês, logo na sequência, né? Eu espero que todos estejam com a apostila do lado. Eu vou aumentando a fórmula aqui, ó. Isso aqui são alcanos, né? Então ele condiz, né? Lembra da fórmula do alcano? É 2 vezes o número de carbono. Para eu achar o número de hidrogênio, né? É 2 vezes o número de carbono mais 2, né? Mais 2, mais 2, mais 2. Então, aqui é uma proporção. Então, 7 carbonos com 16 hidrogênio, eu tenho 9 diferentes estruturas. Se eu tenho 8, eu tenho 18. Se eu tenho 9, eu tenho 35. Perceba que é proporcional aqui. Não é porque eu estou aumentando um carbono que vai aumentar uma estrutura. Não, eu vou dobrando quase. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Ó, eu vou dobrando. Se eu sair de 11 carbonos para 12, eu saio de 159 possibilidades para 355 possibilidades. Agora, veja só aqui, ó. Uma estrutura com 20 carbonos, se eu desenhar 20 carbonos, tá? Então, a primeira estrutura que eu posso desenhar seria uma, com 20 carbonos, seria uma estrutura linear. Então, eu vou desenhar, eu vou escrever 20 carbonos, carbono, 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 preencho com hidrogênio. E depois, aí eu começo a lançar, opa, eu tiro um carbono e lanço ele como um radical, um metil. Eu já tenho 2 possibilidades. Esse metil, eu vou passeando ele através da cadeia, como se eu estivesse trocando as posições dele. E aí eu chego num incrível número de 300, cadê meu mouse? 366 mil, né? Mais de 366 mil possibilidades de fazer uma estrutura química, uma síntese de uma estrutura química de um composto hidrocarbonetos. Veja só, vamos parar por aqui, né? Se eu tenho aumento 10 carbonos, ó, de 366 mil, aumento 10 carbonos, vou de 20 para 30. Olha quantas possibilidades eu tenho. Com 30 carbonos, eu tenho mais de 4 bilhões de possibilidades. Somente essa estrutura. Logicamente, não existe todos esses compostos naturalmente na natureza, até porque nós temos catalogados como compostos orgânicos, sintéticos ou naturais, somente 19 milhões de compostos orgânicos. Bem abaixo desse valor aqui, né? Bem abaixo desse potencial. Simplesmente com 2 átomos, carbono e hidrogênio. Por isso que a química orgânica é uma brincadeira de Lego.
São pecinhas que vão encaixando e vão formando todas as possibilidades possíveis. Por isso que, dentro da química, se inventa novas moléculas todos os dias. Todos os dias. Ou naturalmente, porque alguém descobriu, somente descobriu, ela já estava formada, ou porque eu posso fazer isso dentro de um laboratório. Quando a gente trabalha só com química orgânica, a gente fala de síntese orgânica. Isso vai para fármacos, vai para a indústria de polímeros, vai para a indústria química em geral. Estamos sintetizando, estamos combinando esses caras. Mudou uma posição, o composto é totalmente diferente. A gente vai ver isso principalmente nas isomerias, com uma simples mudança de posição de um componente faz um estrago danado na nossa saúde e o meio ambiente, várias coisas aí. Eu espero que vocês acompanhem as aulas sobre isomeria. Pessoal, e aí, para a gente finalizar esse assunto, vamos dizer assim, a gente tem a isomeria, e aqui eu falo para vocês, eu vou dar um tempinho para vocês classificarem isso aqui, ó. Eu quero que vocês desenhem isso, porque é isso que a gente vai trabalhar, ó. A isomeria, na realidade, ela é dividida aqui, ó, em isomeria constitucional ou plana, e aqui a isomeria espacial. E essa espacial é dividida em dois, tá? Então, olha só, essa isomeria que a gente vai começar a ver logo na sequência, que é a isomeria plana, ela é de função, quando eu mudo a função orgânica, ela é de cadeia, quando eu mudo a cadeia carbônica, ou ela é de posição. Posição é quando eu mudo a posição da função orgânica. Não se preocupe que a gente vai ver tudo isso aí, mas eu já quero introduzir esse assunto para vocês. A outra vertente, o outro ramo, é a isomeria espacial. A isomeria espacial é dividida em geométrica, que é cis e trans, e a ótica. Se a gente entender muito bem isso aqui, esses dois aqui, que em tese seria um pouquinho mais complicado, fica fácil para a gente entender. Beleza, pessoal? Então, essa aqui, ó, é o que a gente vai estudar ao longo do final desse ano, tá? 3 ou 4 aulas só sobre isso aqui. Então, presta atenção, fica esperto, fica comigo aqui, que vocês vão ver que é super, super simples a aplicação disso aqui, sem rodeio, tá? Deixa eu só ver se vocês estão no acompanhamento. Mais uma ilustração para sempre fixando na mente, né? Então, a isomeria plana, que é aquela primeira lá, ela vai trabalhar a função. Então, olha aqui, ó, função. Eu tenho um aldeído e eu posso ter uma cetona. Então, o que esses dois caras têm em comum? Mesma fórmula molecular. O que eles são? Isômeros. E a subclassificação da isomeria? Função. Show de bola? Estão compreendendo? Ó, cadeia. Eu tenho esse cara aqui, né? Então é um C3H6, C3H6. Aqui eu tenho uma cadeia fechada, eu tenho um ciclo. E aqui eu tenho uma cadeia aberta. Então o que eles têm em comum? São isômeros. De que tipo? Cadeia. Posição, olha só. Mudei a posição. Aqui está no carbono 1, aqui está no carbono 2. Isomeria, são isômeros. Olha só, esse não é isômero desse, ó. Por quê? Porque não tem o oxigênio ali, né? Então, esse não é. Esse é isômero desse. Então, esse sendo isômero desse, o que eu estou mudando? Somente a posição do grupo OH. Posição do grupo OH, isomeria de posição. Olha lá que eu falei para vocês, ó, tem até um outro nome aqui, né? Ó, compensação. Talvez vocês possam encontrar também essa isomeria aqui. Então, essa isomeria aqui é isomeria de metameria ou posição do heteroátomo. E a tautomeria é aldeído, vai se transformar em fenol. Esse aqui a gente não vai ver com muita frequência, tá? A gente não vai ver com muita frequência. A gente vai ver mais essa metameria aqui. O outro, isomeria espacial, tá? Isomeria espacial, ela vai se transformar em cis e trans, né? Então, esse cis e o trans. Olha só, o que muda do cis e do trans? Somente a posição do grupo aleto, né? Ou poderia ser o hidrogênio, ó.
a gente vai ver isso com mais calma. Existe gordura cis, gordura trans, então a gente vai ver isso com bastante propriedades, tá? Estou só introduzindo aqui o assunto para vocês. A isomeria ótica, então lembra lá, essa espacial é feita nessa geométrica e nessa ótica. E aí eu vou ter um cara aqui que eu chamo de carbono ativo. Esse carbono ativo é o carbono que tem 4 ligantes diferentes, tá? A gente vai ver com bastante calma isso aí, mas ele tem a isomeria ótica. Olha aqui, ó, os 4 ligantes precisam ser todos diferentes. Facinho de identificar isso aí, facinho de identificar, tá? Então, olha só, vamos pegar agora na página 273, né, da apostila de vocês, para a gente fazer os exercícios aqui, ó. Exercício 1. Escreva a fórmula estrutural plana, então isomeria plana, só aquela que eu distribuo eles, tá? Dentro de todos os diclorobenzenos possíveis. Então, diclorobenzeno. Aí, bom, eu preciso saber o que é o diclorobenzeno. Benzeno é o anel aromático. Dicloro, 2 cloro pendurado ali. 2 cloro pendurado. Então, vamos colocar aqui, ó. Então, eu coloco o anel benzênico. Então, vamos fazendo na apostila de vocês aí. Coloco o anel benzênico e 2 cloro. Então, essa é a primeira posição, tá? Primeira posição desse cara. Então, aqui no 1 e aqui no 2. Então, vai ficar o nome 1, 2 de clorobenzeno. Aí, pessoal, eu quero introduzir essa nomenclatura para vocês aqui. A gente já falou, talvez, durante as aulas, mas não com mais oportunidades. Dentro do anel aromático, eu tenho as posições dele não como número, mas como simbologia, como nomenclatura. Eu chamo esse aqui é o radical, tá? Esse aqui é como se fosse o início, esse é o 1. Então, logo na sequência, tanto na direita quanto na esquerda, eu chamo de orto de clorobenzeno. Orto. Por que orto? Porque eu sei que tem mais um, que é o iniciador, e esse cara aqui, ó. Se eu tivesse esse cara invertido, eu também teria orto, né? Porque tanto faz eu considerar esse como esse. Eu vou sempre procurar a menor cadeia. Então é 1, 2. Não é assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí ficaria 1, 6 de clorobenzeno, não. Tá? É 1, 2 de clorobenzeno, orto. E o próximo? Saiu daqui, foi para cá. Saiu daqui, foi para cá. Então, esse cara é 1, 3. 1, 2, 3. 1, 3 de clorobenzeno. De novo, outra simbologia. Essa posição aqui, ó, é a meta. Então, meta de clorobenzeno. Terceiro, olha só, um de frente para o outro. Então, saiu daqui, veio para cá. Então, esse cara é 1, 4 de clorobenzeno. Outra simbologia, para de clorobenzeno. Lembra, ó, um da frente para o outro é o para-choque. Para-choque está na frente, né? Então, para de clorobenzeno. Então, poderia ser que para, por exemplo, iodobenzeno. Poderia ser o iodo aqui. Poderia ser o flúor, tá? Esses são os aletos. Por que um só? Porque só faz uma ligação, né? Esses caras aqui. Então, é essas posições aqui, ó. Sempre eu vou ter como referência um radical e aí as posições orto, meta e para. Orto, meta e para. Se eu botar para esse lado aqui, pessoal, mesma coisa. Orto, meta e para. Não muda nada, tá? Porque a molécula é tridimensional. Então, escreva o 2, né? Escreva as fórmulas estruturais planas de possíveis trimetilbenzeno. De novo, benzeno com metil, só que é 3-metil. Olha só. A primeira possibilidade é essa, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3, trimetilbenzeno, tá? Poderia ter a classificação dessa maneira aqui? Poderia. Poderia ser assim, ó. Aqui, orto, meta, metilbenzeno. Orto, meta, metilbenzeno, tá? Mas não se usa muito para esses caras aqui, por isso que não foram colocados. Mas a posição é para vocês identificarem. Olha aqui, ó. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Então, eu só mudei. Esse aqui eu mantive, eu mudei esse para cá. Então, são possibilidades de ter isômeros. Todos esses caras aqui são isômeros? Todos esses são isômeros. Todos esses são isômeros? Todos esses são isômeros. Tem mais um? Tem mais um. Olha aqui, ó. 1,3,5 trimetilbenzeno. 1,3,5 trimetilbenzeno.
Existe, se eu colocar aqui, ó, se eu colocar esse carbono, esse metil nessa posição, vai ficar igual esse cara aqui, ó, porque a molécula faz assim, ó, não tem posição na geometria dela. Então, são somente essas três possibilidades de eu ter os isômeros do trimetilbenzeno. Essa aqui é uma isomeria de posição, porque eu só estou mudando a posição do aleto, tá? Então, ó, isomeria de posição, só para a gente começar já a falar mesmo a língua da subclassificação. Outro aqui, ó, escreva as fórmulas estruturais planas possíveis para os alcanos de fórmula C5H12. Então, eu vou colocar todas as possíveis dos alcanos C5H12. Então, a primeira que eu coloco é o pentano, né? Ou N-pentano, tá? N-pentano, esse N, pessoal, é de normal, tá? Normal, ou seja, cadeia linear, normal. E aí, 2-metilbutano. Só para vocês terem uma ideia, a hora que eu faço aqui, ó, nos mesmos isômeros, qual tem o maior ponto de ebulição aqui? O N-pentano ou o 2-metilbutano? Lembra da aula passada? Quem tem ponto de ebulição maior aqui? Se eu fosse colocar os dois em aquecimento, imagine que os dois são líquidos, tá? Eu não sei qual que é a temperatura de ebulição desses caras. Imagine que os dois são líquidos. Está aqui, ó, na minha garrafinha. Eu coloco o N-pentano para aquecer e o 2-metilbutano para aquecer. Quem evapora mais rápido? Ou seja, quem tem o ponto de ebulição mais perto? Quando eu começo a aquecer, qual que é o ponto de ebulição alto e qual que é o ponto de ebulição baixo? Quero ouvir aqui no chat se vocês entenderam da aula passada e a gente está vendo essa isomeria aqui. Quem tem o ponto de ebulição mais alto aqui? Correto o que vocês falaram. Por quê? Porque olha só, o N-pentano, como é o tamanho da cadeia é quase a mesma, tá? Não vou influenciar isso, tá? O N-pentano, ele aloca de uma certa maneira uma cadeia em cima da outra, né? Como se fosse assim, ó, duas linhas em cima, e eles têm uma interação aqui, no meu relógio aqui, imagine que aqui está a interação, eles têm uma interação mais forte. Então eu vou fornecendo energia, vai ficando suave, vai afrouxando. E aí ela passa do estado líquido para o gás. O 2-metilbutano, olha só, imagine que essa cadeia tem ramificação e essa tem, eles nem quase se tocam, ó. Eles têm um espaço maior. A interação deles é mais fraca do que o pentano. Então, o que acontece? A hora que eu forneço energia, já está fraquinho, ele já sai. Então, vamos dizer assim, que o ponto de ebulição desse cara seja 80 e desse cara seja 50. É isso que a gente falou na aula passada, tá? Existem outras coisinhas, mas o básico da aula passada foi isso. Então, olha só, uma simples mudança na isomeria de cadeia causa um estrago danado, ou seja, muda as propriedades físico-químicas. Tudo bem? Então, vamos para mais um. Então, se eu botei um para cá, eu tenho essa outra possibilidade. Então, eu tenho ramificações para cima e para baixo. E daí, esse cara aqui, o ponto de ebulição desse cara aqui, como ele tem um cara que não deixa chegar para cima e um para baixo, ou seja, a cadeia não toca de qualquer maneira assim, ó. O que acontece? O ponto de ebulição desse cara é mais baixo ainda, tá? Só para vocês terem uma ideia. Por isso que eles são isômeros, mas têm propriedades diferentes. Beleza? Então essas são as possibilidades de C5H12. Escreva as fórmulas estruturais planas de dois aldeídos e da cetona, que apresentam fórmula molecular C7H8. Então, olha só, eu vou fazer aldeído. Aldeído o que é? Butanal, C-O-H. Eu preciso ter, ó. E daí, outro aldeído. O que eu coloquei aqui? Tirei esse cara e botei como ramificação. Pessoal, se eu coloco ele aqui na parte de baixo, ele é uma ramificação? Não. Ramificação é um carbono terciário. Se eu coloco esse cara aqui embaixo, ele continua sendo carbono secundário ainda. Na realidade, carbono primário, né? Porque ele vai ficar na ponta. Esse cara que fica
sendo um carbono secundário. Aí eu preciso transformar ele num carbono terciário. Então, tem os dois aldeídos e agora eu faço a cetona, né? Então, a cetona eu jogo esse cara para dentro. Então, não confundir isso aqui como cetona. Cetona é um carbono seguido de carbono da direita e o carbono da esquerda, tá? Depois vocês podem voltar na aula ou tirar um print para poder fazer aí os exercícios da apostila de vocês. Tenho mais um aqui, ó. O que esse cara poderia ser? Não está pedindo um exercício, tá? Mas esse cara, um C4H8, é um éter, olha lá, um éter de cadeia fechada, na realidade, um ciclo, né? Um ciclo. Só para a gente finalizar esse slide, esses dois caras aqui são deposição, tá? Deposição. Esse aqui, esses dois caras aqui, ó, são isomerias de cadeia, tá? Então, porque uma cadeia tá linear e aqui tá ramificada, e esses dois caras aqui são isomerias de função, tá? Escreva as fórmulas estruturais planas de 4 alcoóis, de novo, e 3 ésteres que apresentam fórmula molecular C4H10O. Então, eu vou desenhar aqui, ó, um primeiro, né, os alcoóis, né, ele quer 4. Um butanol, aí só muda a posição desses caras. 2 butanol, olha lá, ó, mudei a posição daqui para cá. E aqui, aí eu já mudei a cadeia, né, ó. Essa aqui é uma cadeia linear, aqui já é uma cadeia ramificada. Se eu coloco esse cara para cá, pessoal, ó, eu coloco aqui, ó, tá 2 butanol, eu jogo ele para cá, fica 3 butanol, não, porque eu vou começar a contar daqui. Vai ficar 1, 2, de novo vai ficar 2 butanol. Então eu não tenho 3 butanol aqui. Eu preciso começar a mexer com a cadeia, ramificada ou não, tá? Então vai ficar 2-metil, 2-ol, né? Ou seja, no carbono 2 eu tenho metil, no carbono 2 eu tenho o grupamento OH. E aí, eu mantenho esse cara, mas eu jogo para lá. Eu jogo o OH para cá. Então vai ficar 2-metil, 1 propanol, tá? E aí ele pede 3 éteres. Então, no meio aqui, ó, no meio, tá? Então o oxigênio vai ficar no meio. Isso aqui é o heteroátomo. Então vai ficar metoxipropano, então metoxipropano e o etoxietano, tá? Tá aqui. 2, na realidade aqui é 3, vamos pôr mais um, então, e aí ramificado, né? Metoxi-isopropano. Lembra dos radicais diferentes? Isopropanos. Esses dois caras aqui, ó, são isomerias de posição. A gente vai começar a classificar esse cara depois. De posição. Esses caras aqui são as metamerias, ou seja, eu estou transformando a posição do heteroátomo, mas é diferente do cara que está dentro da cadeia, aqui é só o grupamento OH, aqui é o heteroátomo, ou seja, hétero diferente, tá? É heteroátomo diferente da cadeia, diferente de carbono e hidrogênio. Depois eu tenho mais aqui, cadeia, né? Esse aqui é o mesmo, só que eu coloquei um radical aqui. Então é a isomeria plana de cadeia. E o último exercício que está na apostila de vocês aí, ó. Em uma aula de química orgânica, o professor escreveu no quadro a fórmula C4H8O e perguntou a 4 alunos que o composto tal, a 4 alunos que o composto tal fórmula poderia apresentar, que o composto tal fórmula poderia apresentar. Veja a seguir, então o aluno 1, 2, 3 e 4, ele respondeu ao aluno 1, butanal, 2, butanoato de metila, 3, butanona e 4, ácido butanóico. Então, cada um falou uma função orgânica. E aí o professor considerou certas respostas dadas pelos alunos. Então, somente com essa fórmula aqui, eu formo isômeros, e eu posso dizer que são esses 4 carinhas aqui. Vamos analisar. Primeiro aqui, ó, butanal, 1, 2, 3, final, al, né? Então, aldeído. Qual que é a fórmula? C4H8O. Opa, tá batendo. Então, esse cara aqui é um dos isômeros que o professor perguntou. E esse cara aqui, ó, pessoal, butanoato é um éster, tá? Éster tem 2 oxigênios. Esse cara já não vai ser, ó. Éster tem 2 oxigênios, né? Porque é C dupla O, O. Então tá aqui o butanoato 4 com mais um
um carbono aqui, o metila, né? O metil. Então seria C5H10O2. Então esse cara não é. Butanona, final ona. Opa, ona só tem um oxigênio. Então ficaria dessa maneira: 1, 2, 3, 4. 4 butanona, C4H8O. E o ácido butanóico? Olha, ácido butanóico, C dupla O. Se é C dupla O, já tem 2 oxigênios. Não vai ser esse cara. Vamos desenhar ele aqui, mas ele não vai ser, né? Então vai ser C4H8O2. Então, os únicos isômeros que eu posso considerar nessa tabelinha aqui são os 1 e 3, tá? 1 e 3. Resposta aí na apostila de vocês. E para a gente estar finalizando, olha só esse aqui, pessoal. Dentre as substâncias, aí eu já posso só introduzir, mas não fica preocupado ainda com o tipo de isomeria que a gente vai ver na sequência. Mas dentre as substâncias formuladas abaixo, as que apresentam isomeria de função são: função, o que é função? Eu estava com uma função química, eu estava com álcool, eu estava com acetona e eu transformei em outra, tá? Então vamos ver? Olha só, eu tenho o que aqui, ó? Eu tenho um éter, não é? C dupla O, desculpa, éster. Eu tenho um éster e eu transformei em um éster de novo. Não mudou, aqui é cadeia, tá? Cadeia, mudou só a cadeia desse cara aqui, ó. Eu tenho 2 aqui, agora só tem 1, então esse não é. Esse cara aqui, ó, vamos ver? Então isso aqui é um hidrocarboneto e um hidrocarboneto, tá? Eu mudei o quê? Cadeia. Aqui eu estou com uma cadeia linear, aqui eu estou com uma cadeia ramificada. Então esse não é. Esse cara aqui, ó, o que aconteceu aqui? Na realidade eles são isômeros, né? A gente acredita que todos são isômeros, mas ele mudou a posição do OH, né? A posição do OH. Então esse cara aqui não é de função, esse aqui é de posição. Esse cara aqui, ó, dupla, esse cara nem é o mesmo composto praticamente, né? É o mesmo composto. Vocês percebam que é o mesmo composto? Ó. Ele mudou para cá, mas fica a mesma coisa. Agora, esse cara aqui, ó, eu tenho um éter, se transformou em um álcool. 2 carbonos, 6 hidrogênios, 6 hidrogênios. Então, a resposta é isso aqui. Então, a única alternativa que tem uma isomeria de função é a letra E. E esse último que eu falei para vocês aí, né, que eu mostrei, se vocês já tinham resolvido esse aí, então esse é um exercício que caiu ou vai cair um dia para vocês em termos, né, principalmente agora nesse 4º semestre, parecido com esse tipo aqui na prova do ângulo. Ó. O eugenol e o isoeugenol são isômeros que apresentam a forma molecular C10H12O2. O eugenol é um óleo essencial extraído do cravo da Índia, apresenta as propriedades anestésicas e pode ser convertido em seu isômero, o isoeugenol, a partir da reação abaixo. Considerando as estruturas do eugenol e do isoeugenol, é correto afirmar que esse cara é isômero desse. O que está mudando aqui? Eu tenho o grupamento OH na mesma posição, eu tenho o grupamento que esse aqui é o éter. Olha só, por quê? Porque esse cara aqui, ó, Me, é um metil, tá? Metil. Então é O, é C, O, C, né? Então esse cara aqui é um éter. Então na mesma posição, o que está mudando aqui, pessoal? A posição da dupla ligação. Nesse caso, a dupla ligação é como se fosse uma função orgânica. Lembra que a gente dá preferência até para começar a contar na cadeia carbônica a posição dela? Eu tenho sempre que deixar ela com o menor número possível. Depois, na hora que entra nas funções orgânicas, eu dou preferência para as funções. Nesse caso aqui, ó, é como se fosse a posição que mudou. É como se fosse, não. Foi a posição que mudou. Então, não é funcional, não mudou. Não é de cadeia, ótico, que a gente nem viu ainda. Tautomérico, a gente vai ver com mais calma depois, mas é a posição. Essa a gente já viu. Então, anotem aí em algum lugar. Dupla ligação também pode mudar posição. Então, aqui, ó, ela está no carbono 1, aqui ela está no carbono 2, ó. 1, 2. Não é? Beleza, pessoal?